Ok. Muito bem. Muito bem. Os irmãos também não repara, nós não estaremos filmando os irmãos, só vamos captar os glórias, tá? Então, se achar que realmente o nosso Deus merece bastante glória e aleluia, você fique à vontade, que nós não queremos filmar os irmãos para comprometer a imagem dos irmãos, tá? E também a pessoa mais bonita aqui sou eu, né? Bom, Deuteronômio 28. Esse DVD ele vai atingir principalmente a comunidade em Portugal. Nós temos vários seguidores no Twitter, no Facebook, e em especial todos os cristãos evangélicos em Portugal. Essa mensagem é para vocês meditarem na palavra de Deus. Me chama a atenção Deuteronômio 28, especificamente no versículo 8, quando eu leio que Deus abençoará as obras da nossa mão. E muitas igrejas nos convidam para pregar usando esse versículo como um tema-chave de sua campanha, de sua necessidade lá no local. E a gente vai lá pregar. Mas aconteceu um caso, foi bem recente, que nós fomos desafiados a ministrar Deuteronômio 28:8, para levar para a igreja que Deus abençoa o povo, abençoa as obras da mão do povo. E eu, lendo e estudando, vi que não é assim também, sem ter uma certa condição. Deus não vai pegar todas as pessoas e abençoar sem ter uma condição. E a condição está no versículo 9. No versículo 9 diz que ele vai abençoar sim, se você guardar os mandamentos de Deus e se você andar nos caminhos dele. Então é a mesma coisa você querer ter um grande juros de uma aplicação bancária, é um direito seu, você tem o seu dinheiro, aplica como quiser e você coloca no banco. Mas antes de colocar, você consulta o gerente qual é a melhor aplicação para render mais o seu dinheiro. Você tem aí, digamos, 100 mil reais que você quer colocar no banco e o gerente orienta. Olha, se você colocar, digamos assim, na poupança, você vai render R$1.000, um exemplo só. E depois de 30 dias você vai lá no banco e fala, olha, eu vim retirar meus R$1.000. E o gerente vai falar, olha, não tem como você tirar os R$1.000, mas o senhor falou que se eu aplicasse o dinheiro, rendia R$1.000, eu só quero tirar os juros. Sim, mas o senhor não abriu conta e também não fez aplicação. Como é que o senhor vai pegar os juros? Então eu vejo aqui, dizer para o povo que Deus abençoa as obras da sua mão, correto, mas precisa explicar que as condições são as seguintes, que nós temos que guardar os mandamentos de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Os irmãos entendem isso, amém ou não? Amém. E veja o versículo 1 de Deuteronômio 28, versículo 1, é claro em dizer aqui, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que você possa essa noite ouvir a voz de Deus através da minha boca, porque eu estou aqui com o coração alegre na presença de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, mas sabemos que em momento de crise é o melhor momento para você buscar a Deus, é o melhor momento, inclusive, para enriquecer. Quando há crise, você pensa mais, você ora mais, você busca mais a Deus e você toma atitudes mais inteligentes, né? Agora, a nossa vida, ela tem algumas complicações na área financeira, sentimental, de saúde. Agora, como que nós vamos fazer para dar certo? Como que vamos fazer para dar certo? Nós vimos aqui uma receita, guardar os mandamentos e andar nos caminhos do Senhor. Andar com Deus já é uma grande receita para dar certo. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais e mostrar para você a beleza das Escrituras Sagradas. Lendo a palavra escrita de Deus, Deus vai responder às suas questões do dia a dia e aquilo que você veio buscar resposta para aquilo que você está passando. Não pensa
que o pregador que está falando não tem problema. Eu também tenho problema, quer seja numa área aqui, outra área ali, mas nós somos um povo inteligente. Reunimos em torno de um Deus que morreu ao terceiro dia e vive, e que está no nosso meio, porque Ele próprio disse, onde houver 2 ou 3 presentes, eu estarei. Então, Ele está aqui no nosso meio. Amém? Abre então 1 João capítulo 2, e nós vamos prosseguir então, ouvindo a palavra de Deus. É para isso que a gente veio aqui, não para ouvir homens, ouvir a palavra de Deus. É muito difícil o povo aprender a ser obediente e submisso, mas nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus para sermos pessoas de sucesso. Para chegar a essa ministração, ocorreu uma viagem com a minha família de férias de 14 dias. Eu estava viajando, geralmente o máximo que eu viajei foi 5 dias. Mas dessa vez eu viajei 14 dias, estava até bom demais. Mas o que me chamou a atenção é que o povo fazia parar muito o carro durante a viagem. Na estrada, minha esposa falava, olha, para naquele restaurante que eu preciso usar o banheiro, que eu quero fazer xixi. Para ali, ó, parece que tem um homem vendendo melancia na estrada. E para ali, vamos comprar doce de leite. Comprava muita coisa, e eu até comia para não estragar, eu ia comendo tudo durante a viagem. Mas o que me chamou a atenção é que só eu podia fazer isso. Parar, ligar o carro, sair, eu poderia parar enquanto eles iam no banheiro, eu poderia ligar o carro, sair e largar todos eles lá. Ou poderia virar o carro contramão na Washington Luiz e subir ela de frente com as carretas. Por quê? Eu fiquei pensando nisso. Porque eu estava no volante. E como eu estava no volante do carro, eu estava no controle do carro. E aí me veio essa mensagem. E qual seria a pergunta que eu faria em cima disso, daquilo que eu estou te explicando, de eu estar dirigindo, parando o carro, ligando, saindo? É para saber quem é que está no controle da nossa vida. Não só da sua, da minha também. Porque o que eu tenho visto ultimamente são pessoas sentindo mais prazeres nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E nós precisamos decidir, ou a gente anda com Deus, ou não anda com Deus. O que não pode é ficar com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Porque nós somos embaixador de Cristo, conforme diz a Escritura, 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixador de Cristo. Se somos embaixador de Cristo, nós somos representante de Deus na terra. Se somos representante de Deus na terra, tem que haver coerência. O que é coerência? É comportamento constante. Eu não posso estar na igreja um dia e outro dia num bar. Eu não posso estar na igreja um dia louvando a Deus e outro dia em sites onde desagrada o Espírito Santo de Deus, vendo pornografia e outras coisas que o cristão não deve ver. Eu não posso estar na igreja um dia e outro dia fumando. Eu fui pregar numa igreja, essa mensagem, e uma mulher na saída falou, olha, foi bom o senhor falar isso aí, meu marido precisava ouvir, com coisa que ela não precisasse também, todos nós precisamos. Mas ela acentuou a situação do marido. Ela diz, meu marido é diácono e ele é viciado em pornografia. Aos sábados, ele gosta de jogar bola com os amigos, com os meninos mais novos, e não dá atenção para mim, e eu quero largar dele, sabe? Queria um conselho do senhor, aí a gente conversou que não seria esse caminho, né? Às vezes você dissolve um casamento pensando que vai estar tudo bem, mas os problemas só mudam de endereço. Você vai para outro lugar, os problemas são o mesmo. O bom é buscar a sabedoria de Deus, estratégia de enfrentamento e tentar resolver a situação. É uma situação difícil, sendo ele diácono. Sem falar que eu conheço histórias de pessoas que encontraram no motel morta na piscina, na companhia de outra pessoa, e os dois não eram marido e mulher. E como a cidade era pequena, quando foi fazer o velório dos dois, as famílias começaram a brigar no dia, porque um não era marido daquela mulher que estava boiando, eles eram amante mesmo, e frequentavam a igreja. Então eu vejo que as pessoas frequentam a igreja, mas ainda continuam com aqueles prazeres dos seus pecados de estimação, ligado aos prazeres do mundo, e as coisas com Deus não são dessa forma, porque o mundo, ele jaz no maligno. E sendo o mundo
está na mão do maligno, nós temos que ser luz no mundo e sal na terra. Amém ou não? Amém. Na época de carnaval, teve uma missa aí, no catolicismo, e eu louvo a Deus pelos católicos, e o padre na missa, ele colocou uma cena durante a missa de uma mulher nua, está na internet para todo mundo ver essa reportagem, teve repercussão no mundo inteiro. O padre colocou uma mulher nua sambando durante a missa. Ele disse para os fiéis: meus irmãos, um minutinho que eu quero mostrar um negócio para vocês. E colocou, o povo ficou horrorizado. Todo mundo ficou espantado. E a moça sambando, seminua sambando, e ele fez isso por 30 segundos. A igreja parou. Aí ele falou: vocês devem estar horrorizados com o que eu fiz, né? Escandalizado, né? Porque é casa de Deus, né? E o povo nem falava nada, ficava tudo parado assim, olhando para o padre. E o que vocês ficaram chateados, mas é porque é casa de Deus, né? Eu coloquei isso, né? E a casa de vocês é casa de quê? E aí ele foi falando: na casa de vocês, vocês não veem isso também? Ou coisa pior? Será que vossas vidas não estão do jeito que está, porque você coloca qualquer um dentro da sua casa? Você marca o encontro com Deus aqui na missa, para encontrar com Deus, mas na sua casa você marca encontro com quem? Quem é que reina na tua casa? E essa pergunta, irmão, me fez pensar que muitas vezes nós somos uma bênção na igreja, mas quando ligamos o nosso computador, quando ligamos a televisão para assistir coisas que não agradam o coração de Deus, nós invocamos a presença do inimigo e dizemos para ele: olha, pode destruir meu casamento, pode colocar doença nos meus filhos, olha, se você quiser, inclusive, aproveita a oportunidade que você está aqui, pode acabar com as minhas finanças também. A gente autoriza ele a fazer isso. Se queremos as bênçãos de Deus, temos que guardar os mandamentos de Deus e andar nos caminhos de Deus. Amém ou não? É fácil? Não é. Mas não é impossível. Porque nós não vamos fazer com a nossa força. Com a nossa força a gente não consegue. Mas com a ajuda de Deus a gente pode todas as coisas. Amém ou não? Quando eu pedi para você abrir 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2 traz um ensinamento da parte de Deus, e eu entendo que a Bíblia, por ter sido inspirada por Deus e escrita por homens, a Bíblia, ela é a palavra escrita de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo, é Deus me ensinando, é Deus me instruindo, embora Ele usou homens para escrever a Bíblia. Então, diz aqui uma instrução acerca de pessoas que ainda são apegadas às coisas do mundo, pessoas que ainda têm prazeres nas coisas que ele praticava e não compreende que quando ele aceitou Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, ele é uma nova pessoa. Mas ele não compreende isso, ele continua fumando, ele vem para a igreja, mas ele continua fumando, ele bebe, ele tem os seus compromissos fora do seu casamento, e os irmãos sabem do que eu estou falando, são tudo coisa que entristece aquele que habita dentro de nós. E entristecer aquele que habita dentro de nós é a mesma coisa de dizer assim para Deus: olha, eu quero, enquanto viver nessa terra, eu não quero ter sucesso, eu gosto de ser uma pessoa infeliz, eu gosto de ficar doente todo dia, eu gosto de perder emprego, eu gosto realmente de ser a pessoa que quando levanta de manhã não tem nada nem para comer. É a mesma coisa, mas quando a gente agrada o Espírito Santo de Deus, não nos falta nada, principalmente paz. Amém ou não? Porque às vezes nós focamos, e infelizmente no nosso país chamado Brasil, que tem mais de 2.000 denominações, algumas igrejas são aproveitadoras. Elas trabalham com a sensibilidade do povo, sabendo que o povo gosta de dinheiro, achando que dinheiro é a solução. E eles vendem uma ideia de que as pessoas, através daquela denominação, ou através daquele pregador, vão ficar ricas. Mas se as pessoas entendessem a diferença entre riqueza e prosperidade, todo mundo oraria 24 horas para ser próspero. Porque nem sempre a pessoa que é rica, ela é próspera. Mas o cristão próspero, ele é completo. Ele é feliz, ele tem saúde, e ele é feliz
com o que ganha. Às vezes a pessoa é rica, mas ela não é próspera. Veja, você levantou de manhã, foi fazer um café, você encontrou o pó. Quando você abriu a torneira, veja só, presta atenção. E se você quiser valorizar isso, leia o que aconteceu em Mariana. Você abre a torneira, sai água. Então você vai fazer o café. Você liga o gás, o fogão, tem gás. Então isso é prosperidade, é ter o necessário. Porque às vezes a pessoa acumula tanta riqueza na terra, e a gente tem que acumular riqueza no céu, e esquece que quando morrer, não vai levar caminhão de mudança para o cemitério. Não é verdade? Então, o seu desejo tem que ser de ser uma pessoa próspera, um cristão próspero. E como faz para ser próspero um missionário? Eu tenho que fazer o quê? Pintar o cabelo de verde, eu tenho que usar roupa cinza, sapato alto. Não, você tem que guardar os mandamentos de Deus e andar nos caminhos do Senhor. É só isso. Eu não sei por que as pessoas não compreendem isso. Eu não sei por que Adão e Eva não entenderam isso. Deus falava com os dois, batia papo. Para começar, era um só. Olha a tristeza. Sabe que é um homem sozinho na terra, com tudo de mão beijada para ele, e mesmo assim ele não ficava contente, porque lógico, via borboletas se beijando, abraçando, via os bichinhos se acasalando, e ele ficava pensando, poxa vida, eu também poderia ter essas vantagens. E Deus, sabendo da necessidade do homem, como sabe a tua, deu uma mulher. Imagina a felicidade de Adão, ele ficou rindo, ele está rindo até hoje, está rindo que nem tonto, a hora que deu uma mulher para ele. Mas Deus conversava com os dois, olha, para você ser feliz, é só você andar comigo, só me obedecer, seguir meus mandamentos, seguir minhas instruções. Não, eles fizeram diferente. Tinha que desobedecer a Deus, tinha que seguir o conselho da serpente, até se os dois estivessem juntos, a serpente ela não conseguiria vencê-los. Mas a serpente pegou a hora que eles estavam separados. É na sensibilidade, na hora da separação, na hora que você não está em unidade, que o inimigo ele ataca. E graças a Deus que nós estamos aqui em unidade, e aqui o inimigo não tem vez não. Amém ou não? Amém. Muito bem. Temos também o caso de Davi, que teve um apetite sexual muito grande. Era a época de guerra. Davi, segundo o coração de Deus, ele deveria estar na guerra, porque em lugar de guerra, rei tem que estar na guerra. Mas ele estava o quê? Na laje, sossegado, na varanda, olhando uma mulher nua tomando banho. Como não bastasse, ele pegou uma pessoa, mandou chamar essa mulher, teve relação com ela e engravidou ela. Como não bastasse, mandou assassinar o marido da mulher também, você conhece a história. O que eu quero dizer é que às vezes nós não estamos no lugar certo. Em vez da gente estar orando no quarto, ou lendo a Bíblia, nós estamos na sala. É como se estivesse na varanda. Vendo o que na televisão? Coisa que desagrada o coração de Deus. E muitas vezes estamos isolados num quarto, num cantinho, na internet, vendo coisas que desagradam o coração de Deus. E Davi, não fosse a misericórdia de Deus, que se renova a cada dia, ele estaria frito. Porque eu vejo assim que muitas vezes nós perdemos bênçãos porque estamos no lugar errado. Muitas vezes estamos numa sacada, perdendo tempo, e às vezes falamos, olha, eu não tenho tempo para ler Bíblia, eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para conversar com 8.000 amigos no Facebook. Nós temos que ser amigo de Deus. Na mesma intensidade que a gente conversa com os amigos no Facebook, nós temos que ter essa intimidade de conversar com Deus, ser amigo de Deus e conversar da mesma clareza. E não ficar, ó Deus, vós sabeis, enrolando Deus. Tem que ser objetivo. Deus, eu estou triste por causa disso, disso, disso. Eu vejo gente no Facebook que entra, missionário, meu marido falou não sei o que, a pessoa nem me conhece, irmão. Que intimidade é essa? Eu falei, mas a irmã não tem pastor? Tenho, mas eu não quero falar com ele, eu queria perguntar para você. Mas a irmã me conhece? Ah, me dizer que você é uma bênção, mas a irmã nem me conhece. Está falando da sua intimidade. Intimidade você tem que ter com Deus. Da mesma forma que a gente está sendo envolvido pelas redes sociais, a gente deveria ser com Deus. Tete a tete, falar com Deus todo dia, toda hora, andando, dirigindo, dormindo, tomando banho, comendo, porque a gente tem que orar sem cessar, porque os problemas vão vir sem cessar. Então nós temos que orar sem cessar. Amém? Agora vamos então atingir aqueles que não abrem mão do seu pecado de estimação. Isso inclui a minha pessoa também. Essa pregação é para todo mundo. Presta atenção. 1 João, capítulo 2. Para quem abriu,
do versículo 15 ao 17. Veja o que o nosso Deus diz. Não ameis o mundo, é Deus falando, hein? Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, está falando do corpo físico, a concupiscência dos olhos, está falando da alma, e a soberba da vida, está falando do espírito. Não é do papai, isso não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa como a concupiscência passa também. Eu estou no versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus, está falando de nós aqui, hein? Aquele que faz a vontade de Deus, está falando de nós, amém ou não? Amém. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Tentações, veja só, tentações, nós sempre vamos sofrer no dia a dia. Quem é que não sofreu alguma tentação aqui hoje? Será que fui só eu? É só você sair de casa, é só você ligar a televisão ou ligar o computador, não precisa muito, só descer do prédio onde você mora, ou sair na esquina para comprar um pão, tentações nós vamos sofrer sempre. Tem pessoas que dizem que Jesus, ele não foi tentado, ao contrário, fazem confusão. O povo se perde realmente por falta de conhecimento porque não lê Bíblia. Não é que Jesus não foi tentado, Jesus não teve pecado, mas ele foi tentado. E é interessante que ele deixa registrado na Bíblia o que temos que fazer para combater a tentação. Quem não gostaria de aprender isso? E está dentro da Bíblia, está justamente em Mateus 4, abra lá por gentileza, e nós vamos ver que Jesus não cedeu às pressões de Satanás. Então ele mostra para nós aqui que o segredo disso tudo é uma palavrinha simples e conhecida de todos. E você vai ver que começa no versículo 1. Acharam, amém? Amém. Muito bem, vamos lá. Diz assim, ó, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. É importante entender isso, que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus ao deserto. Tem muitos pregadores e muitas pessoas que eu já vi falando acerca desse assunto, que disse que Jesus foi conduzido pelo diabo ao deserto. Não, ele foi conduzido pelo Espírito Santo e tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que levou Jesus no deserto te trouxe aqui hoje. É o mesmo. Veja só, o mesmo Espírito que te trouxe aqui, olha que situação delicada, hein? Como a prática é uma coisa fundamental, que o nosso irmão Miguel falou, como é importante isso, e muito profundo o que ele falou, não ser mau ouvinte, mas ser bom praticante. O mesmo Espírito que te trouxe falou com todo mundo, e olha só, mas tem um pessoal que foi na comemoração de 60 anos dessa igreja, amém, tem um grupo de pessoas que foi em outro lugar, em atividade da igreja, amém. Mas você concorda que tem gente em casa, porque Deus me usou para comunicar através do WhatsApp, que nós íamos estar aqui glorificando a Deus, usou o pastor para convidar, olha, sábado tem culto, e todo mundo sabia que ia ter culto. Agora, muita gente ouviu a voz do Espírito Santo e os únicos que obedeceram foram vocês. Não pensa você que Deus vai abençoar quem ficou em casa, não. Ao contrário, você vai sair daqui extremamente abençoado. Você deu ouvidos ao Espírito Santo e Deus te trouxe aqui para você receber sua bênção. E Jesus foi levado ao deserto com o objetivo dele ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. E é tão interessante, irmão, eu acho fascinante essa escritura, que os dois eles vão travar uma batalha aqui, uma briga, com palavras, não com pedaço de pau na mão, espada, arma de laser. Eles vão usar a palavra, é muito interessante, porque as palavras têm poder. E Jesus, ele vai usar as escrituras sagradas, só que o diabo também. Olha como o diabo ele é esperto. Ele é, assim, uma pessoa estrategista, ele é especializado em plano de guerra.
E ele pega Jesus na sua sensibilidade, porque Jesus está em jejum 40 dias, 40 noites. Não pensa você que o diabo vai te pegar quando você estiver forte, e quando você estiver a todo vapor. Não, ele vai pegar você a hora que você estiver desempregado, a hora que o seu marido chegar e falar assim para você: mulher, você é burra, nem cozinhar você sabe. Aí o diabo vai lançar uma seta em você, pega a frigideira e dá na cabeça dele. Ele vai ficar vendo a sua reação, porque como ele não pode entrar em você, ele por fora, de lado, ao derredor, ele fica lançando seta. Se você der com a frigideira, ele fala, deu certo. Aí ele fala, dá de novo, joga gordura, xinga ele. Mas como ele vê que não tem resultado, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e você pode todas as coisas naquele que fortalece, mas ele não vai desistir. Ele vai continuar jogando seta sobre você enquanto você viver. Porque ele não se conforma que você saiu do centro espírita, que você adorava imagem. Ele quer arrastar você de volta. Resta saber se vai conseguir. Eu creio que não. Amém ou não? Então, quando o Espírito Santo de Deus te convidou para vir aqui, é justamente para mostrar para você o quanto você é forte, só o fato de você ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado quando você está fraco. Muito cuidado quando você está enfermo, principalmente. Quando você está tomando seu chazinho, seu remédio, você está debilitado, andando com dificuldade, ou não tendo reflexo, você vai sair por uma porta, tinha que sair pela outra. Você toma cuidado quando você está frágil, porque o diabo pegou Jesus na sua sensibilidade. E Jesus nos ensinou aqui algo tremendo que está na Escritura. Eu vou ler com você, começando de novo o versículo 1. Olha aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto número 1. Segundo, versículo 2. E tendo Jesus Cristo jejuado 40 dias, 40 noites, depois ele teve fome. Só quero lembrar você que esse tipo de jejum não pode ser feito, tá? Essa aqui é uma situação que os irmãos têm que entender, que a alimentação daquela época era outra. Você não pode comer o que come hoje no dia a dia, resolver parar 40 dias e comer, que a sua célula come a sua célula e você morre. E aqui a gente vê que Jesus bebeu algum líquido, ele só teve fome porque ele ficou sem comer 40 dias, 40 noites. Mas antigamente comia favo de mel. Uma pessoa que comesse, por exemplo, um favo de mel, podia ficar 3 dias sem comer. Comia alimentos saudáveis. Então, você não deve seguir isso, mas também não deve fazer algumas palhaçadas que eu vejo no dia a dia. Pessoas que jejuam parcialmente. Missionário, eu estou jejuando parcialmente, eu tirei a Coca-Cola. Quer dizer, isso é papo de gordo, de quem não tem o que fazer, né? Ah, missionário, eu estou jejuando, mas eu tirei o bife de fígado, o fígado de frango, pele de frango, chuchu e quiabo. Sabe, irmão, nesses casos, para essas pessoas, eu tenho uma recomendação. Por que não jejua a língua? Por que não jejua os olhos? Por que não jejua o ouvido? Sabe, às vezes a pessoa tem condição de fazer jejum meio período, levantar de manhã, não tomar café, só comer à tarde, e dá muito bem para uma pessoa fazer isso 1 ano, 2 anos direto, porque tem situação sua que você ora e você não vê sucesso, e como o povo não lê Bíblia, não entende isso, que você pode continuar orando, que você não vai ter sucesso do mesmo jeito. Não é questão de querer desanimar você, é que é bíblico. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E a pessoa não jejua nem a pau. Eu estou orando, inclusive tem uns irmãos orando, mas não vai adiantar nada, irmão. Essa situação específica, Deus já te mostrou que faz tanto tempo que você ora, você precisa começar a jejuar. Agora, não é fácil jejuar. Eu, particularmente, nunca gostei de jejum, irmão. Inclusive, um pastor uma vez me convidou, você pode pregar sobre jejum? Eu falei, não posso, porque eu não jejuo, eu não vou pregar aquilo que eu não faço. Eu posso pregar e ensinar o povo a comer. Aí eu posso, mas jejum não. Ele falou, mas você pega uns versículos da palavra. Não vou fazer isso, porque eu não jejuo. Se eu subir no púlpito, eu vou explicar que eu não jejuo. E passou um tempo, ligou uma pessoa em casa. Desculpa se eu estou repetindo o mesmo testemunho que já falei em vários lugares. Passou um tempo, uns 30 dias mais ou menos, ligou uma pessoa em casa e disse, olha, Deus, ele me revela a palavra.
E eu queria explicar para o senhor que eu não sou louco. Ligou assim, do nada em casa, sem falar nome, nada. Ele revela a palavra e eu trago a revelação da palavra na minha casa. E o pessoal acha que eu sou louco. Aí eles me internam no hospício. Já me internaram 2 vezes. E eu não sou louco, missionário. Falei, tudo bem. E eu preciso da sua ajuda. Eu achei que ele fosse pedir dinheiro. Ele falou, eu vou ser internado pela 3ª vez, amanhã. E eu preciso da sua ajuda. Eu falei, mas que tipo de ajuda? Olha, é o seguinte, eu queria ir para o hospício, não tem problema, minha família vai levar do mesmo jeito, e eu não sou louco, tudo bem. Mas eu queria ter um encontro com Deus lá. Queria que Deus me visitasse, falasse comigo. Eu já estou orando nesse sentido. E aí Deus me falou, olha, para que isso aconteça, você precisa levantar uma pessoa para jejuar por você. E Deus tocou no meu coração para falar contigo. É justo com quem? Eu falei, eu não quis ser indelicado, né? Eu falei, bom, mas o irmão não tem outra pessoa, tal, né? Ele falou, só que Deus falou para mim que se você falasse que ia jejuar, você é um homem de palavra. Aí eu gostei dessa palavra, irmão. Eu falei, tudo bem. Como que funciona? Isso faltava 15 para meia-noite, quando ele estava ligando em casa. O senhor iria jejuar, só explicando que eu não sou louco. Não, eu já entendi. Queria que o senhor jejuasse da meia-noite ao meio-dia, 12 horas por dia, durante uma semana. Eu falei, não, você é louco, sim. Tem que internar você. Onde se viu um negócio desse? Como que eu vou jejuar 12 horas? Mas Deus falou que o senhor faria. Tá bom, liga daqui 15 minutos, quando for meia-noite, eu vou consultar umas bases aqui. E comi numa velocidade, irmão. Comi tudo que tinha direito. Melancia, quase comi com casca e tudo. E comi. Aí ligou meia-noite. E aí, missionário? Não, eu faço. Deixa comigo, eu faço. Dando uma de macho, né? Eu faço. Irmão, no dia seguinte, irmão, tudo que eu vi era verde, eu passava mal, irmão. 12 horas de jejum, a minha mulher na cama assim, eu olhava para ela, parecia um ET, porque ela estava verde para mim. Eu estava com fome. Só que no segundo dia de jejum, eu comprei meu primeiro carro zero. Não precisa ficar com inveja, fala amém. Amém. Aí eu falei, mas peraí, esse negócio está ficando bom para o meu lado e eu estou jejuando para outra pessoa. Terminou uma semana de jejum de 12 horas por dia. Esse homem ligou em casa, olha, tive uma experiência fantástica, hein, repare. Nossa, Deus me visitou, falou comigo, mas foi tremendo os dias que eu estava lá, e só ele falava, ele não deixava eu falar. Eu nem sei o nome dele, irmão. Tremendo, Deus me visitou, muito obrigado, e ele falou para mim que você jejuou 12 horas por dia, durante 7 dias, Deus abençoe, nada falte para você, e tacou o telefone no gancho. Eu falei, peraí, a minha vida que ficou boa enquanto eu estava jejuando. Eu vou jejuar 12 horas por dia, enquanto eu viver. Eu jejuo há mais de 17 anos, 12 horas por dia. Olha, e mesmo assim eu tenho problema, muitas vezes dentro de casa, às vezes no trânsito, a pessoa para, fecha, o motoqueiro quebra o retrovisor. Não pensa você que eu vou lá, dou um beijo nele, beijo, e falo, olha, pode quebrar o outro retrovisor também, conforme diz a Escritura, da outra face. Eu fico assim com vontade, desculpa, viu, Miguel, você que é motoqueiro, mas assim de correr, alcançar, passar com o carro por cima. Não é fácil, não. Eu falo, Deus me ajuda, me dá força, Pai. Ou quando uma pessoa no trânsito te mostra o dedo do meio, você nem conhece a pessoa do nada. Não é fácil. Então eu quero dizer para você que pela maneira que eu sou e a natureza, o que seria de mim se eu não jejuasse? O que seria de mim se no meu apartamento eu não tivesse grades de ferro? No meu apartamento tem grades de aço assim, ó, que eu coloquei em todas as janelas, porque a minha filhinha estaria para nascer, só que as grades estão lá. Quando eu tenho momentos de discussão com a minha esposa, eu agradeço a Deus por aquela grade, porque pode ser que no momento nervoso eu podia jogar ela de lá de cima para baixo. Problema todo mundo tem, não é verdade? Então eu fico pensando, e se eu não jejuasse 12 horas por dia? Você tem hábito de jejuar? Pense nisso. Por que Jesus deixou registrado isso? E aqui começa no versículo 3, o afronto, o sadismo, a provocação de Satanás com Jesus.
E não pensa que a gente não faz o mesmo não, hein? Olha aqui. E chegando-se a Jesus, o tentador, Satanás, o diabo, disse assim: se tu és o Filho de Deus, isso é forma de falar com Deus, irmão? Isso é forma de você pegar na sala, ligar num filme pornográfico enquanto sua mulher está dormindo, abaixa o som, o põe no mute e está lá tendo seus prazeres na sala, vendo o filme e dizendo para Deus: se o Senhor é Deus, faz alguma coisa, porque eu vou continuar assistindo. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que o diabo está fazendo aqui? Citando Salmos 91, 11. E o diálogo continua. Jesus, porém, respondeu a Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio 8:3. E o diálogo continua. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, de novo, outro afronto, Satanás falando para Jesus, sabendo que ele é Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Jesus disse no versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está citando Deuteronômio 6,16. Versículo 8, novamente, o diabo transportou Jesus a um monte muito mais alto. Provavelmente esses montes ficavam um perto do outro, e esse último tinha uma média de 12 metros de altura. E mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás pegou, mostrou para Jesus o reino dessa terra, mostrou para ele o mundo de uma forma geral, e olha o que Satanás falou: tudo isso eu te darei. E aí muita gente fica pensando, e às vezes pensando de forma errada, como que Satanás vai dar para Jesus, se tudo é de Jesus? Presta bem atenção. Satanás seria a pessoa indicada para dar para Jesus o mundo. Por que o mundo jaz no maligno? Porque lá atrás Adão e Eva deu de mão beijada para o diabo este mundo. Então ele ofereceu de volta para Jesus, dizendo: olha, eu te dou tudo isso para você se você se prostrar diante de mim. Aí Jesus fala uma coisa que é importante a gente lembrar. No versículo 10, ele diz assim: vai-te, Satanás. Essa palavra, quem está falando para Satanás é o próprio Jesus, sim ou não? Sim. Quando você se encontrar numa situação, veja só, você que gosta de expulsar demônios, e isso lhe é dado autoridade, ok? Você não pode chegar para uma pessoa que tem endemoniada e falar: sai, demônio. Ele não sai. Sai no nome do meu pastor. Ele não sai. Sai no nome da minha igreja. Ou você vai sair no meu nome, que eu faço halterofilismo, eu te quebro o pescoço. Na verdade, você vai quebrar o pescoço da pessoa, não quem está dentro dela. O diabo está dentro dela. Isso é muito comum, porque o diabo só precisa de um corpo. Tendo um corpo e ele entrar, ele faz uma festa. Então, quando você falar, é você falando. Olha a posição aqui. Jesus falou para Satanás: sai, Satanás. Você está ali com a pessoa endemoniada, você fala: sai, Satanás, em nome de Jesus. É só isso, irmão. E de preferência em nome de Jesus Cristo, porque Jesus tem um monte, tá? Cristo só tem um, ok? Então, aqui ele diz, olha, ensinando nós: vai-te, Satanás. E isso quando acontecer com você também, né? Está com dor de barriga, está com dor na coluna, com mal-estar. Levantei hoje zonzo, estranho, não estou legal. Ué, você não usa a sua mão para expulsar demônio nas pessoas? Coloca a mão na tua cabeça também. Seja lá o que estiver me perturbando agora, esse mal-estar, sai em nome de Jesus Cristo. A gente pode orar por nós mesmos. Não aqueles crentes 6 horas, já viu? Não é crente das 6 horas da tarde. 6 horas por mim? Não, a gente pode orar por nós também. Amém ou não? Amém. Então vai lá. Vai-te, Satanás, versículo 10. Eu termino aqui no 11. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Voltamos lá atrás. Guardar os mandamentos e andar com Deus. Ao Senhor
teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus está citando Deuteronômio 6,13. E continua aqui. Então o diabo deixou. Como tem que deixar você, viu, irmão? Amém ou não? Amém. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Amém ou não? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos para fazer o quê? Para servir Jesus. Olha, irmão, nós temos aí a mídia assolando a nossa vida de uma tal forma que tem dia que nós estamos seco que nem o deserto. É notícia, é impeachment, é roubo. Mas o irmão e a irmã, procura ter calma nesse momento e pensa assim: o que nós fizemos para contribuir que isso aconteça? As pessoas que estão cometendo esse ato de roubo, e Deus é contra isso, é que tem que estar preocupado, e nós não estamos preocupados. Eles não estão preocupados, desculpa. E nós estamos apavorados por causa dessa situação. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós devemos lembrar quem é que nos guarda, quem é que nos protege. Lembra que falaram que ia faltar água? Apavorando o povo? Não faltou água, irmão. Você tem água. E se alguém falar para você na televisão hoje vai faltar alimento, pode até faltar, menos para você. Como que você vai testemunhar? Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu oferto, eu dizimo, eu não falto um culto, e eu estou passando fome. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não vai te faltar emprego, não vai te faltar paz, você vai ter saúde, você vai ter tudo, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém ou não? Então, para vencermos a tentação, que elas são muitas, nós precisamos jejuar. Talvez esse recado não seja para todos, talvez esse culto seja um divisor de água para muitos, que vai levantar daqui e passar a jejuar, porque o jejum, ele é uma grande arma para combater as pressões do dia a dia. Se você for ver nos dias que nós vivemos, e que não é o fim, ok? Ah, mas levantou o Messias aí, que está na televisão dizendo que é o próprio Cristo, e nós temos no Brasil uma pessoa que afirma ser Jesus Cristo, e você sabe de quem eu estou falando. Ah, a gente está vendo o terremoto. Não se preocupe, irmão. Em Mateus 24, os discípulos questionaram Jesus quando ia ser o fim, e ele disse: quando país contra país fossem se atacarem, quando houvesse terremoto, quando houvesse uma série de coisas, ele alista ali para você ler que está acontecendo. Mas atento ao versículo 6, ele diz: ainda não é o fim. Sabe por quê, irmão? Porque não tem fim para nós. Presta bem atenção. É a mesma coisa você aqui, e eu sei do que eu estou falando, hein? É a mesma coisa você aqui, dentro de um ônibus. E você chega dentro do ônibus e fala assim: pessoal, que hora que o ônibus vai vir? Depois de meia hora de viagem dentro do ônibus. O povo vai linchar você. Fala: mas como que hora que o ônibus vai vir se você está dentro do ônibus, você está querendo brincar com a gente? Escuta, qual é a sua preocupação de quando virá Jesus? Raciocina. Quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, quem é que entra dentro de você? É um aspirador de pó, uma vassoura? O que entra dentro de você? Ué, porque você está preocupado quando ele vai vir. Jesus diz: eu vou subir, eu vou mandar um advogado, uma pessoa igual a mim. E ele está dentro de nós. É como você beber um líquido, pegar um copo, você bebe, termina, quem está do lado te servindo no restaurante ou em casa, vai completar e encher. É como se você for no médico e o médico falar: você vai morrer daqui 3 dias. Não é o fim para você. Você vai estar na presença de Deus. Você não vai ver a glória de Deus, sim ou não? Só que Jesus Cristo diz assim: se você crê, você pode ver a glória de Deus. Ele está dizendo em vida. Você pode ver a glória de Deus no seu trabalho, no seu namoro, no seu casamento, nas suas finanças, na comida. Eu, principalmente, gosto de comida. Você pode ver no seu relacionamento, na comida, né? Você está entendendo? Então não é o fim. Você não deve se apavorar. Mas, eu não sei quantos gostam de chuva aqui. Eu, particularmente, eu não sei se
guardo alguns ensinamentos antigos, eu gosto de andar na chuva. Eu não gosto de usar muito guarda-chuva. A não ser que eu vou pregar, mas se eu saio para ir num banco alguma coisa, eu saio de bermuda, de camiseta e na chuva. Eu entro encharcado dentro do correio, no banco, não estou nem aí. É que é deselegante para pregar fazer isso, mas eu ando na chuva. Mas tem gente que não gosta de chuva. Concorda comigo? Assim que tem gente que não gosta de abacate. Embora abacate é ótimo para triglicérides, colesterol e para comer em grande quantidade. Tanto o abacate como o amendoim. Então, tem gente que não gosta de abacate. O que a pessoa tem que fazer para não comer abacate? Ela vai ter que mudar a semente. Ela vai ter que plantar mamão. Porque se ela continuar plantando abacate, ela vai colher só abacate. Se você não gosta de chuva, você precisa de uma proteção. Compre um guarda-chuva. Tem guarda-chuva grande. O que eu quero dizer? Que o Espírito Santo, quando nós jejuamos, ele tem controle total da nossa vida. E só o Espírito Santo pode nos conduzir ao sucesso. Essa é uma proteção que eu comparo com uma salada. Se você come salada de cebola, faz a salada de cebola, joga na mesa para a pessoa comer, é horrível. Ela pega na boca, ela é ardida, principalmente tem uma cebola que ela é meio avermelhada, você tira a primeira camada de cima, já quem corta já começa a chorar. De tão azeda que ela é, faz a gente chorar. Mas se você pôr ela no freezer, com azeite e orégano, por 10 minutos, você tira e põe na mesa, a pessoa não come a comida. Você fala, vocês não vão comer o frango? Pega um pouquinho de arroz, a pessoa só fica comendo a cebola, porque ela fica diferente, porque ela tem uma pitadinha a mais de um conhecimento de alguém que descobriu que o azeite e o orégano deixa ela mais crocante, mais gostosinha. Ora, meu irmão, eu estou passando para você aqui que essas suas lutas aí podem resolver com jejum. Você pode colocar uma pitadinha a mais em todo o conhecimento que você tem e começar a jejuar, oferecer a Deus jejum. Não pedir para os outros jejuar para você, mas você começar a jejuar. Abra Romanos 8 e nós vamos terminar a primeira parte. Nós só vamos ter a compreensão dos irmãos, eu não sei se eu posso ter. Nós vamos dar uma olhadinha se ficou boa a gravação. Se não ficar, nós vamos gravar de novo. A última vez que a gente foi gravar, era 5 da manhã, a gente estava tentando ainda. Então a gente gravou umas 10 vezes, tá? Mas os irmãos vão embora, eu fico gravando sozinho aqui. Quantas pessoas vão ser abençoadas através dessa gravação, né? Porque sou eu? Não, porque é a palavra. A palavra está sendo lida, viu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos sendo libertos hoje, né? Amém? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim, as Escrituras, palavra escrita de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É lógico. Se eu perguntar quem ama a Deus, você vai dizer, eu amo a Deus. É por isso que você veio na igreja, senão você estaria em outro lugar. Agora eu vejo que quem ama a Deus, o sucesso dele é garantido. Então talvez você esteja aqui com um problema que você talvez nem queira revelar. Eu vejo quando abri o WhatsApp para orar pelas pessoas, é por isso que eu passei o caderno para vocês anotar o WhatsApp, porque eu vou confrontar se eu já não tenho o seu número, e eu vou manter essa igreja aqui debaixo de oração. Eu tenho um bloco de pessoas que eu oro, uma média de 200 pessoas por semana, dá 800 por mês. Então eu vou estar incluindo você. Eu não vou estar salvando, não tem problema, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, viu? Acabou a pilha porque eu falo demais, né? Mas não tem problema, não dá para vocês me ouvirem. Então eu estarei orando por vocês. Você precisa ver cada pedido de oração. Ontem eu recebi um pedido assim, meu nome é fulana de tal, uma moça bonita. Eu tive a curiosidade, às vezes não dá tempo de fazer isso, mas eu tive a curiosidade de ver a foto, porque eu só salvo o número do WhatsApp e não o nome, só o número. E eu olhei a foto, que moça bonita, segurando uma criança. Ela falou, olha, eu preciso de uma oração. E você não pode negar a oração para ninguém. Se as pessoas estão dormindo em casa, eu oro baixo e escrevo, acabei de orar por você.
Se não tem ninguém em casa, porque eu tenho que respeitar o descanso das pessoas, eu uso já o gravador do WhatsApp e oro na hora. Ela disse, eu quero ter uma mudança de vida. Quem que não quer, né? Ela falou, eu sou uma menina de programa. Oh, meu irmão, aquilo cortou meu coração. Falei, mas você é evangélica, frequenta alguma igreja? Não, eu não frequento igreja nenhuma. É que eu vi dizer que o senhor ora. Não, eu vou orar. Eu quero manter amizade com você. Tem alguma igreja aí próxima onde você vai? Ah, tem, né? Mas sabe como é que é, né? Essas igrejas hoje em dia só falam de dinheiro. E eu queria ouvir um pouco de palavra. Olha só, irmão. E eu não podia perder essa pessoa. E orei por ela, pedindo a Deus. Eu falei, olha, só o fato de você procurar uma pessoa que tem temor a Deus, Deus vai ouvir a nossa oração e vai colocar você no caminho melhor. Se você puder lembrar desse caso, missionário, qual é o nome dela? Não precisa, querido. Você chega em casa, papai, sabe aquele caso da moça que escreveu no WhatsApp por Ripare, que quer sair dessa vida de programa? Que coisa linda, ela querer andar nos caminhos do Senhor, ela quer ter uma vida diferente, e isso vai acontecer, amém ou não? Então, olha, nós não podemos ceder às pressões de Satanás. Infelizmente, essa moça cedeu. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que cede, que ainda não largou sua bebidinha, não largou suas coisinhas e precisa prestar atenção. Abra Tiago 4. Precisa prestar atenção que tem gente dentro da igreja que diz assim, mas missionário, eu venho na igreja, venho no culto. Sim, muitas vezes o diabo entra também. Porque ele já entra com a pessoa lá de casa, ele já entra com tudo dentro da igreja. Mas eu frequento a igreja tal e eu vou resistir o diabo, ele vai fugir de mim. Certo, missionário? Mais ou menos. Mas eu não posso resistir o diabo, ele fugir de mim? Não, resistir o diabo você pode, mas fugir de você é a questão. Então, as pessoas se apegam a versículos que convém. Ela pega assim, ó. Ela pega a Bíblia, essa página não me convém. Ela arranca, um exemplo, né? Chega uma hora, a Bíblia só tem 2 páginas. Esse versículo aqui não me convém, né? Então ela lê Tiago 4:7, a parte B. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas e a parte A? Que diz que você tem que ser sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se você guarda o mandamento de Deus e anda com Deus, aí você pode resistir o diabo. Aliás, você não precisa nem falar. Ele não vai suportar aquele que está dentro de você. Só de ele bater o olho, ele foge, ele vai embora. Você está entendendo ou não? Amém ou não? Então eu vejo assim que nós queremos que Deus nos sirva como os anjos serviram ao Senhor. Servir no nosso casamento, servir nas finanças, servir na saúde, servir num monte de setor. Nós queremos milagre. Todo mundo aqui quer milagre. Presta atenção, meu irmão. Eu fui católico, fui espírita, fui budista. Toda reunião que tinha nesses lugares, todo mundo queria a bênção de Deus. Nunca vi no budismo, quando eu participei de uma reunião, da pessoa dizer, e eu fui muitos anos budista, da Nichiren Shoshu do Brasil. Nunca vi alguém chegar e falar, agora nós estamos aqui reunidos, vamos rezar, que era um mantra, em japonês, vamos aqui reunidos, rezar, para que o diabo nos abençoe. Nunca ninguém falou isso, irmão. Nem no catolicismo, que eu estudei para padre, acordava às 5 da manhã, antes de comer, antes de tomar café, tinha missa às 6 horas, todo dia. No espiritismo, mesma coisa, você está pensando que começa o trabalho no centro espírita de que jeito? Pai nosso que está aí no céu, todo mundo de mão dada, e os espíritos começam a descer, e o espírito da pessoa fica do lado, e o outro espírito desce, começa a falar com as pessoas, mas nunca ninguém falou, essa reunião é Satanás na jogada. Aí saía todo mundo correndo, e fica tudo ali, o papaizinho agora está falando com a gente, o papaizinho, é saber que papai é, né? Você está entendendo? Nós também na igreja evangélica queremos as bênçãos de Deus, sim ou não? Sim. Agora, para a gente ser servido pelos anjos e receber as bênçãos de Deus, não podemos amar esse mundo e nem o que há nele. A Bíblia diz que a única coisa que impede Jesus de realizar maravilhas é a incredulidade.
Eu vejo que uma pessoa que está dentro da igreja, com um pé na igreja, um pé no mundo, ele é incrédulo. Depois ele fala, as doenças me acompanham, eu estou sempre desempregado. Olha, eu conheço pessoa cristã evangélica que está desempregada e vive hoje desempregada melhor do que quando estava trabalhando. Esses são os milagres de Deus. Você quer ver milagre de Deus ou não? Um jovem abandonar a droga e voltar para os estudos. Quer ver um milagre de Deus? Uma mocinha deixar seu smartphone um pouquinho de lado e ajudar a mamãe a arrumar a cozinha, a passar roupa, passar pano em casa. Você quer ver milagre de Deus? Você chegar no banheiro e você urinar, você que é homem, presta atenção. Mas isso é milagre? Você já usou sonda? Eu usei 3 meses sonda. Você tem ideia? Quando enfiaram sonda, usaram vaselina para pôr a sonda em mim. Você sabe como que põe a sonda no homem. Quando tirou, já estava ressecado. Quando puxaram a sonda, eu passei tão mal na hora, meu pai foi junto comigo, que ficou essa região traumatizada, eu não consegui urinar, comecei a passar mal em casa, aí precisou levar de volta para o hospital para provocar que eu urinasse, que minha bexiga estava estourando, estava suando. Então, quando eu estou urinando, eu sei que parece até uma piada, brincadeira, mas é coisa muito séria. Eu grito, eu estou urinando, minha esposa, minha filha sabe, o pai está no banheiro. Eu grito, eu estou lá no banheiro urinando, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque é milagre, não é? Você acordou de manhã? Eu tenho um vizinho meu lá que não acordou. O enterro dele vai ser amanhã. Ele não acordou, ele morreu. Ele não vai poder comer pizza hoje, assistir um bom filme na TNT. Ele não vai poder passear amanhã, ficar descalço, andar na chuva, como eu falei para você que eu gosto. Não vai poder, morreu. Você está vivo. Viva a sua vida intensamente. Toda vez que você acordar, falar, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Sabe o que você faz ou não? Bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer junto? E procura fazer coisas que agradam o coração de Deus. Amém ou não? Fica de pé, vamos orar para terminar. O Zeca Pagodinho tem uma música tão bonitinha, que se você puder ler um dia, a letra é a coisa mais linda do mundo. Ele canta assim, deixa a vida me levar, leva eu. Já viu essa música ou não? Leia a letra, ela fala de Deus ponta a ponta. Eu, se fosse compor essa música, eu não conheço ele, mas é uma bênção essa música. Eu diria assim, deixa o Espírito Santo me levar, Espírito Santo leva eu. Amém ou não? Jesus Cristo entrava na sinagoga, sabe com quem? Com os discípulos. Tanto na tua terra natal, como em outras cidades. Jesus entrava na sinagoga com os discípulos. Sabe com quem ele saía da sinagoga? Sim ou não? Com os discípulos. Que você possa sair daqui com Jesus. Eu não sei com quem você entrou. Aparentemente, eu acredito que você entrou com Jesus. Mas se alguma outra coisa entrou com você te atrapalhando, meu irmão, pode ter certeza. Se você desejar no seu coração, eu quero sair daqui com Jesus. Quero guardar os mandamentos de Deus. Quero andar com Deus. Não tem quem põe a mão em você. Amém? Fecha os olhos. Papai, eu peço a sua grande bênção sobre a vida daqueles que estão aqui nesse lugar e as pessoas que estão assistindo o vídeo, principalmente que não têm ainda o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abençoe a pessoa que está assistindo o vídeo, quer seja no Brasil, fora do Brasil, para que coloque essa palavra em prática. Abençoa meu irmão aqui dessa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, a esposa dele, a família sacerdotal que dirige essa igreja, os líderes dessa igreja, todos os membros. Há membros aqui que estão numa atividade de 60 anos da igreja. Tragam com segurança nessa viagem, por favor, meu Deus. É no nome precioso do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço, crendo que esse vídeo, essa gravação será uma grande vitória, um grande ensinamento para aqueles que têm temor a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. O povo pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir essa palavra maravilhosa? Aleluia. Aleluia.